Death Stranding 2 está lançando, mas calma. Hoje eu vou te explicar toda a história de Death Stranding, quem é Sam Porters, quem é os BTs, quem são os bebês, o que é um Void Out e o que é Death Stranding. Tudo começa com um evento chamado Death Stranding. O mundo foi criado a partir do Big Bang, e isso, ok, todo mundo já sabe, e sim, é igual na vida real. Mas nesse jogo, no Death Stranding, no caso, na história do jogo, criou-se várias e várias explosões em seguida do Big Bang. E uma dessas explosões não criava coisas do nada, não criava coisas do zero, não criava coisas novas, mas elas destruíam. E foi a partir daí que elas foram chamadas de Death Stranding. Depois da primeira destruição, depois da primeira Death Stranding, os mortos começaram a voltar novamente para o mundo dos vivos. E a partir daí, os mortos começaram a tocar os humanos, a relar nos humanos, a atacar os humanos. Só que quando os monstros atacavam os humanos, os mortos relavam nos humanos, eles criavam algum tipo de explosão catastrófica. Essas explosões foram chamadas de Void Out. Essas explosões eram tão fortes que eram capazes de destruir uma cidade inteira. Sam Bridge, nosso protagonista no caso, ele é um ser humano como qualquer outro, só que ele tem uma peculiaridade. Já já eu vou explicar sobre a peculiaridade dele. No caso, ele encontra um bebê e ele dá o nome de Low para ele. O bebê dele, ele começa a tratar como filho, tem empatia, demonstrar amor, carinho. E enquanto isso, as criaturas no mundo que estão atacando os seres humanos, estão destruindo os seres humanos, estão voltando da morte, estão indo para o reino dos vivos, eles são chamados de BTs. Os bebês, todos eles, no caso, são tratados como sensores. Eles basicamente são criados e gerados para serem usados como sensores, porque eles conseguem detectar e encontrar BTs. Então a humanidade, de forma bizarra, conseguiu utilizar esses bebês aí para estar conseguindo usar eles de sensores para estar se protegendo dos BTs e estar conseguindo encontrar esses BTs. Então basicamente a maioria da humanidade, no caso, cria bebês e não demonstra amor por eles. No caso, Sam, ele cria o Low, ele encontra o Low, adota o Low e começa a tratar ele com amor, com carinho. Isso faz com que o Low seja uma criança especial, um bebê especial na história. E o Kojima sendo Kojima, no caso, deu um grande tipo de poder super especial pro nosso protagonista. No caso, quando ele morre, ele entra numa espécie de limbo, mas ele consegue encontrar o corpo dele e tá voltando de volta à vida. Então ele é meio que imortal. Tá, Dratini, mas por que os Bridges Babes ou BTs, eles conseguem estar encontrando os BTs, eles conseguem estar sendo esse sensor? Eles basicamente são fetos mantidos vivos em cápsulas e no caso eles têm uma conexão com a mãe falecida deles e através disso eles conseguem estar de alguma forma utilizando esse superpoder para estar conseguindo ser um sensor e estar encontrando os BTs. Conforme a história vai passando, basicamente o Sam encontra algumas pessoas. Uma delas é o Cliff. O Cliff é um soldado misterioso que surge em flashbacks de guerra e logo em seguida entra o Higgs na nossa história, que é um vilão que parece uma mistura de fanático religioso com Thanos meio apocalíptico. O Cliff, no caso, ele tem uma ligação com o bebê de Sam que vai se revelando aos poucos conforme vai passando a história. Enquanto isso, Higgs, ele no caso tá tentando trazer o último Death Stranding para tá trazendo o fim do mundo, porque ele acha que o último Death Stranding, o fim do fim, é inevitável. E é por isso, inclusive, que ele parece o Thanos. Logo em seguida aparece na história a Melly, que ela basicamente tá num local que é uma praia, mas não é qualquer praia, não é igual a praia que tem areia, tem mar. No caso da praia dela, acho que tem mar, mas não é esse tipo de praia. A praia que ela tá fica entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. E no caso, Sam, ele quer tá trazendo ela do mundo ali dos mortos, um meio mundo ali, né, entre o mundo dos vivos e dos mortos, quer tá resgatando ela e tá trazendo ela pro mundo dos vivos. Uma coisa interessante é que ela é parte da Bridges, a presidente do Zewa, e mãe adotiva de Sam. E isso é meio confuso, mas no final faz um pouco de sentido. Tá, Dratini, mas qual que é a missão final do Sam? No caso, a missão final do Sam, no caso, é basicamente estar reconectando o mundo, conectando postos. Por quê? Porque a humanidade basicamente está sendo extinta, está sendo destruída, já que os BTs, tocando ali basicamente nos seres humanos, eles conseguem estar causando uma destruição em massa. Isso daí fez com que muita gente morresse e, no caso, entrasse em bunkers, se escondesse por conta própria ou virassem saqueadores.
No caso, o Sam tá tentando, como um carteiro ali, ele basicamente faz um simulador ali de ficar andando de um lado para o outro, entregando celulares e outras coisas para reconectar a humanidade, e também cartas que às vezes uma pessoa quer enviar para outra, mas essa pessoa ou não tem alguma condição física para ir até aquele local, não tem experiência para estar sobrevivendo no mundo, e aí ele manda o carteiro, no caso, tá indo até aquela pessoa, tá entregando a carta. Então ele faz esse trabalho de reconexão na humanidade para estar tentando reviver a humanidade. Mas junto com isso, ele tenta trazer a Amélia novamente para o mundo real. Só que tem um detalhe, a Amélia, ela pode ser tanto a última esperança da humanidade, como ela pode ser a última Death Stranding. Ela pode ser o fim da humanidade. E tem algumas peculiaridades nela, como por exemplo, ela fazer parte da Bridges, e no caso ela se conectar com a alma da Amélia da vida real, no caso. Como ela tá no limbo, ela divide a mesma alma com a Amélia da vida real. Só que aí eu vou parar por aqui, porque eu quero que vocês descubram sobre a Amélia enquanto vocês jogam o jogo 1 ou jogam o jogo 2, que tá muito legal. E eu provavelmente vou estar trazendo bastante vídeo sobre eles aqui. Agora eu quero que você comente aqui embaixo na descrição do vídeo qual foi a parte mais legal que você gostou da história de Death Stranding. E se você quer mais conteúdos assim, eu vou estar sempre trazendo bastante conteúdo nerd, curiosidades, bastante coisa muito legal sobre o mundo nerd, o mundo dos jogos, séries, filmes. Então se inscreve no canal para estar acompanhando tudo e a gente se vê no próximo vídeo. Eu sou o Dratini e valeu e tchau!